Olá, fabulosos! Bem-vindos ao canal Fábulas e Desfábulas. O episódio de hoje é da série Histórias Reais de Seguidores e foi enviado por uma seguidora. Os nomes locais foram trocados para esconder a identidade dos envolvidos, mas a foto da capa é real. Nela vocês podem ver o dorso lateral e as patas traseiras de um cavalo que está com a sela de montaria, e abaixo há a cabeça de um homem com uma pequena barbicha e uma gola elisabetana. Sem mais delongas, vamos à história de hoje. O fantasma da rua Brixton. Juliana, nome fictício, havia se mudado para Londres há pouco menos de um ano, e depois de morar um tempo com uns amigos, que logo se mudaram de Londres para outra cidade, Juliana precisou arrumar algum lugar para morar rapidamente. Como ela era recém-chegada e não tinha muito dinheiro, teve que alugar um quarto barato e, como os amigos estavam precisando devolver as chaves da casa, ela não pensou duas vezes e alugou um quarto em uma casa onde vivia uma família hindu. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, que tem vários deuses e deusas e que acredita em reencarnação. Também é uma religião de castas. Então, dependendo da casta, os hábitos de vida e de higiene podem variar muito. Eles também acreditam que os humanos podem reencarnar como outros animais, e nessa cultura todos os animais são dignos de respeito e todas as vidas são sagradas. Sendo assim, há pessoas dessa religião que não matam nem espantam animais como ratos ou moscas. Pelo contrário, convivem pacificamente com eles. Juliana percebeu que a casa não era lá muito limpa, mas como ela teria um quarto só para ela e dividiria o banheiro apenas com 2 adultos e uma criança, ela achou que tudo ia ficar bem. Não demorou para que o choque cultural acontecesse. Eles comiam lentilha com arroz, quiabo e frango no café da manhã, no almoço e na janta. Então a casa cheirava o tempo todo a comida e curry, que é um tempero muito usado na comida indiana. O verão estava chegando e com ele as moscas. As moscas em Londres são gigantes, exatamente como as moscas verdes varejeiras que temos no Brasil. E elas andam em bando. Isso foi uma coisa que assustou muito Juliana. Não se pode deixar nada sujo na pia, nem potes e panelas estampadas. Esse bando de moscas simplesmente invade tudo quando sente cheiro de comida. Juliana cozinhava só para ela e tinha uma pequena parte na geladeira e armário para guardar sua comida e utensílios de cozinha, que ela havia comprado para usar separadamente, não utilizando nada da família. Um dia, Juliana desceu para fazer seu café da manhã e a dona da casa, mãe da criança de 3 anos, estava descascando uma grande maçã. Elas conversavam e quando a dona da casa terminou de descascar a fruta, simplesmente a colocou na pia. No mesmo instante, um bando de moscas gigantes verdes invadiram a cozinha e pousaram na maçã, parecendo que a maçã agora era verde brilhante. Juliana ficou apavorada e começou a abanar a fruta ao lado da dona da casa, que ria como se Juliana estivesse fazendo algo muito estranho. A filha do casal era uma linda menina de cabelos fortes e negros na altura do ombro. Ela era muito amável e gostava de brincar com Juliana. Um dia, o pai saiu com a menina e a trouxe careca. Juliana não podia acreditar no que estava vendo. Ficou penalizada com isso. Passado alguns dias, Juliana desceu no meio da noite para encher sua garrafinha de água e quando chegou na cozinha e acendeu a luz, se deparou com todas as panelas de comida destampadas e um enorme rato gordo saiu da panela de arroz e correu para o banheiro. Juliana ficou em choque. No dia seguinte, ela contou apavorada para a dona da casa sobre o rato e quase caiu para trás quando a dona lhe disse: "Sim, eu deixo as panelas abertas para ele comer. Ele também mora aqui." A dona da casa tinha hábitos muito estranhos e lavava as verduras e legumes na banheira onde todos se banhavam. Juliana estava procurando outra casa e trabalhava duro para conseguir se mudar de lá, mas teria que esperar um pouco mais até conseguir o dinheiro suficiente para isso e encontrar outro lugar.
Naquela região haviam muitas raposas e elas conseguiam subir no muro e pular no telhado. A janela do quarto de Juliana ficava na altura do telhado e uma noite, enquanto ela lia, sentiu que alguém a observava. Era uma raposa enorme que a olhava com um olhar ameaçador. Juliana até gostava de raposas, mas ficou com medo daquela. Ainda bem que eu não abri a janela hoje, pensou Juliana aliviada. Em uma outra noite, ela leu um livro na cama até muito tarde e quando apagou a luz para dormir, percebeu que a luz do corredor estava acesa. Ela pensou que os donos da casa haviam esquecido a luz ligada, então ela se levantou, abriu a porta do seu quarto e apagou todas as luzes. Toda noite as escadas rangiam como se tivesse uma pessoa andando de um lado para outro e havia um barulho nas paredes do corredor como se alguém estivesse se escorando nelas para andar. Ela achava que esse barulho acontecia porque a casa era realmente muito velha. Assim que ela apagou a luz e entrou no seu quarto, ela sentiu como se tivesse alguém respirando na sua nuca. Era uma sensação muito estranha. Ela olhou para fora e estava nublado e não era possível ver a lua. Ela fechou as cortinas e se deitou, mas ouviu a respiração de alguém que parecia estar muito próximo dela. Juliana não sabia explicar, mas sentia como se um bafo quente e mal cheiroso estivesse sendo exalado muito perto dela. Ela se levantou da cama e acendeu a luz. Abriu o guarda-roupas, se abaixou e olhou embaixo da cama. Procurou por todas as partes e não via nada de diferente, mas parecia que tinha alguém do seu lado. Ela checou se havia trancado a porta do quarto e tudo parecia normal. Então ela se deitou novamente e fechou os olhos, virou de lado e tentou dormir. De repente, sentiu como se alguém se mexesse na cama ao seu lado. A cama começou a balançar muito devagar e os rangidos que antes aconteciam fora do seu quarto começaram agora a ranger dentro. Parecia que alguém espalmava as paredes. Juliana achou que estivesse tendo uma crise de paralisia do sono, mas ela contou até 3 e se levantou e acendeu a luz. Então o barulho parou. Ela podia sentir uma respiração ofegante no quarto e achou que os donos da casa estavam brincando com ela. Então ela abriu a porta e não viu ninguém no corredor. Tudo ao redor estava em silêncio. Ela achou que tudo não passava de coisas da sua imaginação, mas seu coração estava na boca. Ela fechou a porta com chave, desligou a luz e se deitou rapidamente e tudo parecia calmo. Juliana estava fazendo uma meditação silenciosa e tentava relaxar e dormir. Alguns minutos depois ela pegou no sono. Não demorou para que acordasse com alguém puxando o lençol que estava embaixo dela. Ela instintivamente começou a puxar o lençol para ela. Então começaram os rangidos dentro do quarto e os pés da cama começaram a bater contra o assoalho, como se alguém estivesse batendo nos pés da cama. Juliana se levantou e acendeu a luz e não conseguiu dormir mais. Ela pegou um terço na sua bolsa que sua mãe lhe havia dado quando ela saiu do Brasil e começou a rezar. De repente tudo se silenciou, mas ela ainda podia sentir na sua nuca a respiração de alguém. Quando o dia amanheceu, a dona da casa se levantou por volta das 5 da manhã para preparar a refeição da família. Então Juliana ouviu os passos dela e percebeu que não sentia mais a respiração na sua nuca. O fantasma havia deixado o quarto assim que o dia clareou. Ela conseguiu dormir até as 9 da manhã, quando se levantou e foi preparar o seu café. Juliana estava cansada, com olheiras e abatida. Quando ela chegou na cozinha, a dona da casa estava lá. Então ela sorriu para Juliana com um ar sarcástico e perguntou: "Você não dormiu nada essa noite, não foi?" Juliana só balançou a cabeça dizendo que não, mas não queria tocar no assunto porque achou que era coisa da cabeça dela. Então a dona da casa lhe disse: "Nunca mais desligue as luzes do corredor. O fantasma que mora aqui não gosta do escuro." Juliana ficou toda arrepiada e saiu para caminhar. Ela encontrou uma velha biblioteca. Então,
Entrou e pesquisou sobre a história do bairro e a rua onde ela morava, e então descobriu que no século XVI, um homem muito conhecido naquele bairro tinha morrido em um grave acidente com seu cavalo, e a casa onde ela estava morando tinha sido construída no lugar onde antes esse homem tinha sua residência. Quando ela voltou para casa, ela foi ao banheiro e quando chegou lá, notou que a parede estava manchada e que nitidamente se podia ver a parte traseira de um cavalo com sela e arreios e o rosto de um homem logo abaixo. Na semana seguinte, Juliana finalmente encontrou um novo lugar para morar. Quero agradecer a seguidora que enviou essa história tão interessante. Seu nome e os dados foram trocados para preservar sua identidade. Você gostou dessa história? Quer que eu conte aqui a sua também? Escreva para fabulasidesfabulas@gmail.com. Por favor, deixe seu like e comentário. Gostaria de saber o que você faria no lugar de Juliana. Obrigada e até a próxima.